Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal para nossa resenha de livros, que é todo domingo e sexta-feira. E como foi prometido na última resenha, que foi sobre o livro Harry Potter e a Câmara Secreta, hoje vou falar sobre o Reperverso de Holly Black. E como já é de costume, vou falar sobre a resenha do livro, depois vou dizer na segunda parte aquilo que eu achei sobre ele, e no finalzinho eu vou ler algumas anotações que eu fiz, né? Mas eu já adianto para vocês uma coisa. Que surpresa boa foi esse livro. E surpresa boa mesmo. Por quê? Porque eu tô um pouco do que aconteceu no primeiro livro. A gente conhece o mundo esféricos, né? A Jude, com a irmã Vivian, a Telly, né? Em que elas são levadas quando crianças para o reino das férias, que tem as fadas, seres mágicos, quando Madoc matou seus pais, né? Quando que Madoc é pai da Vivi, e a Therion e a Jude, não, elas são filhas de Eva e Destiny, que são humanos que moraram no reino das fadas e fugiram de lá. A gente acompanha a vida delas naquele reino, elas sofrendo bullying por serem humanas e consideradas inferiores. E tem o Cardan, que é o príncipe, um dos príncipes que tem lá, que trata muito mal ela e ela também tem muita raiva dele, só que no final essa raiva acaba se tornando num. No caso dele, a raiva dele é por gostar demais dela e a dela é uma mistura de raiva e amor ao mesmo tempo. E vai acontecer uma troca de rei. Não uma troca de rei, o rei atual do reino está muito velho e quase morrendo, e ele vai ter um substituto, ele vai dar a coroa pro príncipe Dain, né? Mas acontece várias tramas, isso não acontece, Dain é morto, o príncipe Balin, que ele arma para que a coroa fosse para ele, só que a nossa querida Jude consegue fazer com que a coroa vá parar na cabeça de Cardan. Então a gente começa o segundo livro nessa perspectiva de que o Cardan, sendo rei, ajude vira uma tal de senescal dele, que seria a mão direita do rei. Lembrando que eles conseguem fazer uma promessa um para o outro, e quando se faz promessa para Féricos, é inquebrável de que por um ano e um dia, toda a ordem que ela desse para ele simplesmente obedeceria. E essas ordens ele não pode negar, sobre esse plano ele não pode falar para ninguém, porque ela deixa várias outras sub-regras dentro dessa regra principal para poder não sair perdendo. Ela pode, mas isso ela acaba deixando escondido para todas as pessoas, tanto que ela evita de dar ordens diretas para ele na frente de outros féricos, para que não percebam um plano, por causa de que ela controla o rei, às vezes, né? Mas as pessoas não podem saber disso, porque ver que o rei é uma marionete, uma ser humana, né? A irmã dela, gêmea Tara, vai casar com o Luke, né? E tá tendo os preparativos para isso. E também descobre-se que tem um plano da Rainha do Mar para poder. Tipo assim, ela quer que a filha dela se case com o Cardan para poder unirem os seus reinos, mas ela quer, e se ele não casar com ela, ela vai declarar guerra. Acontece umas coisas, ela descobre isso, de que a vida de Cardan está em perigo, como está sempre, né? O príncipe Balak, ele está preso na prisão do esquecimento, onde pessoas importantes que irritaram muito o rei, os reinos estão lá. Inclusive acha que é a mãe de Cardan, está presa lá também, que até então achava-se que ela estava morta, né? A Jude consegue descobrir de que o príncipe Balak, que está preso, está trocando informações com o reino das águas, né? Com os féricos do mar. Aí ela acaba suspeitando de que está tendo investidas usando ele para que talvez ele subisse ao poder e fosse substituído pelo Cardan. E tendo várias teorias, inclusive eles usam o Reino das Águas e manipulam como marionete um ferreiro para que ele possa fazer uma outra coroa de sangue, porque as coroas lá do reino, o rei, a coroa precisa aceitar o rei, né?
porque ela só trata do ritual deles. E após a coroa ser colocada no rei, os súditos têm que aceitar o rei também. Então tem todo o ritual por cima disso, não é apenas substituir o rei no trono, não é apenas matar o rei e ficar no lugar dele impondo medo aos súditos e aos seus aliados, não. Tem todo esse processo que dá validade ao trono do rei, né? Então todas essas artimanhas acontecendo. Primeiramente a Judy ela sofre uma emboscada de alguém que tentou matar ela, porque ela começa a fazer inimigos, né? A princesa do mar acaba revelando para ela que ela tem um traidor, que depois a gente acaba descobrindo quem é. Eu fiquei imaginando alguns personagens que pudessem ser os traidores da Judy, mas quem realmente era não passou pela minha cabeça. Não é uma pessoa que pode dizer que é irrelevante, não, uma pessoa até que é relevante, personagem até que é relevante, mas só que não passou pela minha cabeça e poderia ser eles, né? Eu teria passado se eu tivesse colocado todos os personagens na minha cabeça como suspeitos. E depois ela é sequestrada pelo Reino das Águas lá, passa por situações horríveis. Prince Bala que ele é libertado. Na verdade, ele consegue, o Reino das Águas faz com que ele fuja da prisão. E lá ela começa a fingir que ela é enfeitiçada, como a gente sabe, os féricos são feitiços humanos, só que ela tem um gesto que o Príncipe Day colocou nela de que é proíbe de ser enfeitiçado por qualquer férico, né? E esse é um segredo que ela mantém guardado porque é uma carta da mão dela, né? Na mão dela. Tanto que nesse episódio aí que ela é sequestrada, a Rainha das Águas, o Príncipe Bala, que eles pensam que estão enfeitiçando ela para poder fazer com que ela faça parte do plano dele de conquista do trono, e ela finge que ela está sendo enfeitiçada, né? Para ter a esperança de que ela saia dali para ser usada como parte do plano, certo? Para poder conseguir a liberdade. E para que isso aconteça, ela tem que fingir e se submeter às várias humilhações que eles fazem lá e que a obrigam a fazer. Lembrando que é muito comum quando os féricos, eles têm o costume de ter empregados em suas casas que são seres humanos. Seres humanos que eles pegam do reino dos mortais, oferecendo barganhas, que é tipo, eu te dou isso se você fizer isso, mas acontece que as barganhas sempre favorecem os féricos. Então, em uma dessas barganhas, por exemplo, desses contratos, sem praticamente perceber, é nessa que um ser humano entra num acordo com o férico que tem que servir o férico por 50 anos, 100 anos. Então, o ser humano, quando está na casa de um férico, trabalhando para ele, a gente está enfeitiçado. Tanto que eles não são cuidados, eles não têm uma vontade própria, eles só recebem ordens. E tanto que os seres humanos são tão inferiores para os féricos que eles não têm o cuidado de alimentá-los, de limpá-los, de dar ordem para que se tomem banho, tomem água. Isso não é um cuidado que eles têm na cabeça de alimentar 2, 3 vezes por dia. Então é muito comum você ver alguns seres humanos que trabalham em casas féricas em péssimo estado, em que eles estão desnutridos, eles estão ressecados, estão com lábios secos por ficar até dias sem beber uma água. Então eles não têm esse cuidado de manter a saúde dos seres humanos enquanto eles estão lá enfeitiçados, trabalhando para eles. Isso acontece com o Judy também, apesar de que, ao contrário dos seres humanos comuns que trabalham nas casas féricas, a Judy, ela é a senescal, que é a segunda, que é a mão direita do rei, né? Então, apesar de que às vezes eles a deixam em vários intervalos sem água, sem comida, mas eles acabam algumas vezes chamando ela para jantar, que mais parece um banquete sushi para mim lá. Ela acaba jantando com eles, bebendo com eles de uma forma até melhor, algumas vezes. E diante de todas essas ameaças do trono, dessa imposição da rainha para que o príncipe Cardan se case com a filha dela, nesses planos eles levam ela lá para o reino da terra, onde está o Cardan, e é revelado que para que houvesse essa troca, Cardan teve que pagar um preço. Esse preço foi autorizar que, através da ordem do príncipe Balak,
de que o reino dos espinhos, algo que o Senhor de não se fala, fosse atacado, sendo que esse rei desse reino aí foi o que ajudou o Cardan a subir ao trono, aceitando o seu governo. Então é um aliado. Então, como forma de protesto e raiva, o príncipe Balak, ele sugere que esse reino seja atacado em troca da soltura da Jude, que é o que acontece, né? E lembrando que esse rei aí, ele ajudou no primeiro livro a colocar o príncipe Cardan no poder, em troca de que um dia fosse cobrado um favor. E a Jude, como ela mora ali desde criança, é acostumada com as artimanhas deles, apesar de eles não poderem mentir, eles podem se sair de situações, né? Eles são espertos. Então ela fala para ele que, para esse rei na época, que tudo bem, mas que ele pedisse coisas que tivessem ao alcance dela. E, consequentemente, ele manda uma representante dele que fala para ela que está na hora de cobrar esse favor e o que eles querem para não se voltarem contra o rei e para ter a dívida paga por no passado ter ajudado o Cardan a subir ao trono, é que a Jude ela tem que matar o príncipe Balak. Aí coisas acontecem, estou na parte do fim do livro já em que a gente vê como é que todas essas artimanhas, essas intrigas políticas vão terminar, né? E tem um final incrível que eu fiquei esperando, mas o final mesmo do livro, enfim. E vou agora para a segunda parte sobre o que eu achei sobre esse livro, que é o Rei Perverso, né, da Holly Black. Não sei se vocês estão aqui comigo acompanharem a primeira resenha do Príncipe Cruel. Eu não gostei do Príncipe Cruel. Eu dei uma nota não muito legal no Scooby para ele. Esse aqui, já que eu li o livro e automaticamente eu liguei para gravar aqui com vocês, eu não fui no Scooby ainda da nota para ele, mas eu adianto a vocês que eu vou dar 5 estrelas, por causa que, por incrível que pareça, eu gostei muito mais desse livro, que é o segundo, do que do primeiro. O primeiro eu achei vários erros, eu não gostei, a história parecia meio confusa, meio empurrada, meio forçada, apesar de que tinha muitas reviravoltas, isso a parte achei positiva. Achei criativo, tinha muitas reviravoltas, muito jogo de trono, que até que lembrei que parecia um pouco com o Game of Thrones, né? Nessa parte eu gostei muito, mas do livro para mim não foi tão legal. Então, quando eu coloquei no Scooby que eu ia ler esse livro, até uma moça lá me adiantou que era muito bom o livro, porque até comentei no comentário dela dizendo que assim, espero que seja muito bom, e realmente foi incrível. Ele é muito mais fácil de ler, ele corre muito mais. O livro é mais pé no chão, tipo assim, ele é mais realista, é mais crível. Esse livro aqui, a escritora, ela escreveu muito bem. E a gente tem uma Jude muito humana, tipo assim, isso é interessante de se ver. Às vezes é legal ver um personagem que ele é praticamente intocável, e às vezes é legal ver um personagem que ele pode machucar, porque assim a gente acaba se preocupando um pouco mais com ele. E aqui, quando a Jude ela corre risco de vida, risco de morrer, a gente fica preocupado, por causa que realmente ela pode. Tanto que ela se machuca várias vezes aqui, alguns machucados leves, outros muito sérios. Então essa preocupação é real com esse personagem, por causa que não é um personagem intocável, indestrutível. Ela não é preocupada dela não ser xérica, porque ela é humana, mas ela poderia ser uma humana que praticamente não correria nenhum arranhão com ela. Aqui não é o fato, ela realmente se machuca várias vezes. O Cardan tá menos nojento do que geralmente ele é. E aqui eles começam a gostar um do outro mais organicamente, né? E sobre o final, nossa, eu já sei o nome do terceiro livro, né, que é A Rainha do Nada. Eu já estava imaginando uma coisa assim, eu imaginava que ela ia virar a Rainha do Nada, tipo assim, o Cardan morreria, os dois reinos iam entrar em guerra da água e da terra, e que ela ia ser a governante do reino sem muito que governar. Mas não é isso que acontece. O que acontece realmente eu não estava esperando. Apesar de que faz parte do feitio do Cardan fazer o que ele fez no final do livro. Mas o que acontece? Você lê esse final, e no meu caso, né,
Fiquei, meu Deus, eu preciso ler urgentemente o terceiro livro. Pra saber como é que é todo esse rebosteio vai desenrolar. E eu não posso ler ele agora, porque aqui no canal eu tenho uma sequência de livros, né? Que alguns livros são independentes e outros são continuações. Então eu leio em sequência de 8 para poder trazer 8 livros no mês e 2 livros por semana aqui para vocês. Então eu vou ter que ler 7 livros para poder chegar na Rainha do Nada. Minha ideia disso vai ser bom. Porque faz tempo que eu não pego um livro e digo, sem de sequência, eu tenho que ler o próximo. E esse livro, por exemplo, de madrugada, eu tinha que ler ele para trazer aqui pro canal. Então eu me pus a ler ele em sequência, assim, em muitas páginas. Acho que eu li de ontem para hoje 200, quase 300 páginas de ontem para hoje. E isso não é comum, porque eu não tenho esse costume de ler muito ainda, né? Mas é algo que estou em busca. Então eu sabia que eu tinha que ler muitas páginas para poder trazer o vídeo para vocês hoje no domingo. Mas o que me tomou como surpresa positiva é de que ler esse livro foi muito prazeroso. Ele me trouxe um gancho de ficar lendo sem parar. Não me deu sono, porque eu costumo ler madrugada e me dá sono. No caso dele, eu terminei de ler porque estava tarde, mas eu não estava com aquele sono, com aquela vista pesada, ou quando você lê com sono você nem consegue entender aquilo que você está lendo. Isso não aconteceu comigo, então tipo assim, essa sensação de leitura também, tem um tempo que não acontece comigo também não, de ter gostado de uma leitura e ficar madrugada dentro dela, sabe? Sem preocupar em se eu vou ficar com sono lendo ou não. Então, nossa, foi um livro muito bom. Tem gente que já viu alguns booktubers falando e que eles preferem muito Príncipe Cruel, né? Que é o preferido deles, né? No meu caso, não, foi esse Rei Perverso que foi maravilhoso pra mim. Foi muito bom mesmo. Os melhores livros que eu li no ano. Não teve que pareça. Eu esperava disso por causa que o primeiro eu não gostei do primeiro. Não gostei mesmo. Então pegar um segundo, que geralmente o segundo livro de uma trilogia, ele é um livro de barriga, né? Em quase nada acontece, que é só uma enrolação, geralmente é assim. No meu caso do Harry Potter, por exemplo, Harry Potter, o primeiro é melhor que o segundo no ponto de vista. É mais mágico. Porém aqui não, o segundo ele é muito melhor escrito, sabe? E aí o bom desse livro também é que acontece muita coisa, ele é muito frenético. Muita coisa acontece há muito tempo, mas não fica só presa no objetivo final do livro, sabe? Então é um livro de vocês que vale a pena ler. É uma sequência, uma trilogia que vale muito a pena ler. Vocês não se arrependerão de ler esse livro, acredito eu. Porque é isso que a gente busca, né? A gente não lê um livro para poder não gostar dele. A gente lê um livro querendo ter experiências boas. Só que às vezes não acontece. Às vezes um livro não funciona para você, nem para mim. Como o primeiro não funcionou para mim, o primeiro livro. Já esse segundo funcionou muito bem. Agora eu vou ler aqui para vocês na terceira parte, que é sobre as minhas anotações, que não foram muitas não, tá? Porque eu me peguei para ler mesmo. Tá. Bala que não é prisão do esquecimento, é torre do esquecimento. Bala que está presa na torre do esquecimento. Na parte norte de Windsor, a Ilha do Sofrimento. Aí tem o tal de Vulsibor, que é um carcereiro que até agride, ajude no livro, em que ela faz a artimanha para que ele seja, a princípio, que ele seja um dos seus informantes, né? Agora que eu me lembrei falando para vocês agora sobre isso, é por causa que ela faz promessas para esse tal de Vulsibor, só que ele sabe como é que ela é um ser humano, que ela pode mentir. Ele não acredita. Então, só dar uma dica para vocês. Dando uma dica aqui para vocês é que o Férico, que tá lá com ela, que dá a palavra dele para Vulsibor, dizendo que ela vai cumprir com suas palavras, é a mesma pessoa que vai, né? Porque no final o Vulsibor também se revela um dos traidores, mas na verdade a lealdade dele não estava nunca com a Jude, estava com o Férico aí. Então agora faz sentido essa conexão, sabe? Essa ponta foi amarrada direitinho, que eu percebi agora lendo isso para vocês. Algumas vezes, lendo anotações que eu faço, aqui para gravando o vídeo, é que eu percebo coisas que na hora da leitura eu não consigo perceber. Pesquisei em Irmão de Balak. Há recrutas novos no grupo de espiões.
que ela faz parte da Corte das Sombras, né? E são os espiões lá do reino que era no Príncipe Den, e agora eles têm o papel de assegurar a coroa do Príncipe Cardan, né? Do Rei Cardan. Elterfell. Elterfell era uma diabrete que cuidou de Julie quando era criança, até ela sair de casa, né? A prisioneira é a mãe de Cardan, uma das amantes de Eldred, que é a Lady Asha. Os pais das 3 meninas que a Viv, a Jude e a Tarya é Eva e Justin. Suspeitei de todo mundo, menos o verdadeiro traidor. Se eu tivesse suspeitado de todo mundo mesmo, todos os personagens, deve ter descoberto, mas aí não vale, né? Colocar o nome de todo mundo no bolo, aí já é outra coisa, né? E a Jude comendo sushi. Pra mim parecia mais sentido aquilo tudo, né? Eu já suspeitava essa função de Quincy, que é o ferreiro. Aqui uma frase. Quando voltarmos a Elfman, não vamos poder nos ver com frequência, diz ele, como se fosse algo que vou lamentar, que é a fala de Balak para a Jude. Ela não diz a Cardan que não pode ser enfeitiçada. Ela diz que não é fácil enfeitiçá-la. Achei isso interessante. Talvez isso seja ou não tomado como importante para o final do último livro, né? E eu não sei se só tem os 3, mas tipo assim, eu tô naquela sensação que eu vejo alguns booktubers falando de que eu queria ler mais sobre isso, sabe? Então é isso. Esse é o livro que eu falei pra vocês, eu vou dar 5 estrelas no Scooby. Eu não vou favoritar? Eu acho que não sei. Bora ver, mas gostei muito realmente, vale a pena a leitura, vale a experiência. Eu me surpreendi para vocês essa leitura do Rei Perverso, que é o segundo livro da trilogia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, do que eu trago para vocês aqui, se está sendo relevante para vocês e você quer que chegue a mais pessoas, curte, comenta e compartilha, porque através desses atos que vocês conseguem fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas. E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito, considere se tornar um também, tá? Lembrando que na descrição de todos os vídeos aqui tem a agenda do que cada dia tem o quê, e lembrando que essa semana eu vou fazer uma alteraçãozinha que quem vai assistir meus vídeos vai perceber, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, aqui tem vários nas playlists aqui do meu canal, acompanhe eles se você assim preferir, se você gostar, e até o próximo vídeo, tchau!